Irmãos, uma alegria poder estar aqui e compartilhar um pouco do tema Nossa Missão. No ano de 2009, o Senhor confiou a mim e a minha família a missão de revitalizar uma igreja. E eu gostaria de introduzir a minha palavra através de um pequeno vídeo que narra um pouquinho da história da revitalização desta igreja. E com isto eu já introduzo aqui o tema para a gente conversar um pouco sobre missão. Em 2009, assumimos as chaves do templo da Igreja Batista Nova Esperança em Bauru para um projeto de revitalização de igreja. Realizamos um mutirão de limpeza e pintura, implantamos projetos nas áreas de música, esporte, teatro e dança e promovemos diversos eventos com o intuito de aproximar a comunidade da igreja. Jantares, chá de mulheres, cursos de culinária, acampadentros, encontro de casais e ensaios de cantatas. À medida que a igreja crescia, investíamos em discipulado pessoal, aconselhamento, pequenos grupos, cursos de capacitação em liderança e planejamento estratégico. Recebemos missionários de várias partes do mundo e adotamos alguns deles para levarem o evangelho em outras nações. Deus separou um jovem vocacionado da própria igreja e, com o apoio da sua esposa e filhos, cursou bacharelado em teologia, sendo em seguida examinado pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil e consagrado pastor, dando sequência nesta linda história. Revitalizar uma igreja é mais desafiador do que plantar uma igreja. Isto porque na plantação de igrejas nós temos o elemento novidade, enquanto na revitalização de igrejas precisamos lidar com tudo que ocorreu no passado. Ao assumirmos as chaves do templo, descobrimos que a igreja tinha uma zeladora a ser indenizada e outros débitos ocasionados pelo encerramento das atividades. Como a igreja não havia sido dissolvida juridicamente, tivemos que entrar com um processo na Justiça do Estado de São Paulo, pedindo a nomeação como administrador provisório, e então podermos convocar e realizar uma assembleia extraordinária para a reforma de estatuto e eleição da nova diretoria. Somado a estes desafios, tínhamos que lidar com o sustento missionário. Lembro-me de uma madrugada em que, preocupado com o nosso sustento, o Senhor falou ao meu coração: sua preocupação como missionário não deve ser com os desafios do campo, do sustento ou de qualquer outra coisa, mas da convicção de que eu o coloquei ali para fazer o que você não esperava, mostrar o que você nunca viu e mudar o que dizem não ter mudança. Este vídeo foi preparado com o objetivo de render graças ao Senhor pela revitalização da Igreja Batista Nova Esperança em Bauru, dos anos de 2009 a 2017, e também para estimular você que tem este chamado especial para a plantação e revitalização de igrejas. Confie no Senhor e dê o seu melhor. Empregue seus dons e talentos com sabedoria. Ore, pois o Senhor há de acrescentar os salvos à sua igreja. Um grande e forte abraço do seu irmão em Cristo, Pastor Nilson Dias, Projeto Violão Vida, São Paulo, Brasil e Nações. Amém. Eu já estava pastoreando há alguns anos. Esse ano eu completo 28 anos de ministério pastoral e 38 anos de ministério Violão Vida. Muitos irmãos me conhecem mais pelo projeto Violão Vida, né? Que é o projeto que nós intensificamos as nossas ações nos últimos anos, tendo em vista o desejo nosso de alcançar alguns países que nós não tínhamos alcançado ainda. A missão, ela sempre está atrelada ao chamado, que por sua vez está associado aos dons. Então, quando o Senhor nos convoca para realizar determinada missão, Ele vai fazer isto nos convocando, podemos chamar isso de vocação e chamado, e será observado os dons em que o Senhor mesmo te capacitou para realizar aquela missão e aquela obra. Associado à questão da missão, chamado e dons, nós temos a paixão, e o Senhor, Ele usa as nossas paixões, aquilo que nos chama a atenção, nos atrai, aquilo que nós temos habilidade, para aplicar isto no reino e cumprir a missão pela qual Ele deseja que nós realizamos. Davi, por exemplo, quando foi
a visitar e ter notícia dos seus irmãos e foi desafiado por Golias. Deus usou a habilidade que ele tinha na funda para derrubar aquele gigante, né? E diversas outras personagens bíblicas a gente vai percebendo ali a maneira como Deus usa aquilo que ele mesmo colocou nas mãos, né? Moisés, quando é chamado para a missão de guiar o povo de Israel, o Senhor o faz para que ele pudesse pastorear exatamente no chão que ele já estava acostumado há 40 anos caminhar com ovelhas. Então o Senhor deu a mim e a minha família a missão de revitalizar a Igreja Batista Nova Esperança. Este ano ela completa 17 anos e, pela bondade e misericórdia do Senhor, com todos os ministérios funcionando, com seminaristas, o pastor ordenado ali mesmo pela igreja. E agora, ultimamente, a minha missão tem sido proclamar o nome de Jesus através da linguagem do violão clássico em 130 países, através de um projeto que eu estou envolvido chamado World Guitar Day, Dia Mundial do Violão, e Olimpíadas do Violão, que acontecem na Grécia, e eu tenho o privilégio de representar o Brasil. Então, fora do Brasil, eu sou violonista e compositor. No Brasil, eu sou pastor e missionário. Além disso, Deus tem me dado o privilégio de ministrar nas igrejas, canção e palavra. No próximo domingo eu vou estar na Igreja Batista Cosmopolita, no outro domingo vou estar em São Sebastião, Igreja Batista Bethesda, no outro domingo, concerto de Páscoa, primeira Igreja Batista de Paulínia, domingo passado eu estive na Igreja Batista Alto da Lapa, domingo retrasado, Igreja Batista Vila Romana. Então, quando os irmãos não me encontram por aí, ou eu estou na Espanha ou eu estou em outra igreja ministrando, né? De vez em quando nós estamos aí, quando é possível. No ano de 2005, irmãos, eu quando pastoreava lá no Rio Grande do Sul, eu desenvolvi uma metodologia de evangelismo pessoal chamada Servos de Abraão. E na última vez em que eu tive o privilégio de trazer uma mensagem na MCM, com o tema Eu Me Importo, eu fiz menção de um curso, que é este curso que eu tive o privilégio de desenvolver, chamado Servos de Abraão. E dei ali uma pincelada e falei, olha, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, vamos, quem sabe, programar e fazer o curso. Hoje eu gostaria de compartilhar a visão dessa metodologia, uma vez que ela tem para nós uma missão comum, ou seja, o Senhor tem uma missão para cada um de nós de acordo com o nosso chamado, nossos dons, nossos talentos, a nossa paixão. Cada um de nós temos uma missão diferente. Mas há uma missão que é comum a todos nós: testemunhar Jesus para aquelas pessoas que estão no nosso relacionamento. E a estatística mostra, irmãos, que a conversão, em sua maioria, acontece dentro dos grupos de relacionamento. Por exemplo, eu pesquiso aqui, quantos aqui conheceram Jesus através de uma pessoa totalmente estranha? Levanta a mão. Conheceu Jesus mesmo através de alguém estranho? Teve? Quem conheceu Jesus através de um amigo pessoal? Levanta a mão, bem alto. Através de um amigo, isso. Através de um parente, dentro da casa mesmo, na casa, a grande maioria, né? Então esses círculos, eles vão se expandindo até que chega o momento em que alguém pode ter encontrado Jesus através de algum estranho. E quando a gente pensa em evangelismo, nessa missão de testemunhar o nome de Jesus, muitas vezes a gente fica um pouco preocupado. Alguns dizem não tem o dom de evangelismo, e é verdade, nem todos nós temos dom de evangelismo. O dom de evangelismo pertence a alguns cristãos, mas o convite para testemunhar é de todos nós. Então nós não precisamos ficar constrangidos por isto. A missão Servo de Abraão, irmãos, inclusive eu trouxe um material que eu utilizo de treinamento, eu vou dar para os irmãos depois, não agora, mas olha que interessante, aqui estão os 5 passos do Servo de Abraão, e eu vou aqui só fazer uma introdução, porque eu precisaria de 3 horas para dar esse treinamento. Levam 3 horas esse treinamento com um intervalozinho ali para um coffee break, né? Mas os irmãos não pensem assim, poxa, então nós não vamos aprender? Não, nós vamos compartilhar as bases, os irmãos vão levar o material para casa, pode ler, pesquisar. Esse material, ele fez parte do currículo da Faculdade Teológica Batista de Bauru, onde eu lecionei por 10 anos. Os seminaristas, eles eram treinados nessa metodologia também, além de outras. E o ano passado eu dei esse treinamento também na Igreja Batista Alemã, e tem outras igrejas aí que já há mais de 20 anos têm utilizado esse material. Gênesis capítulo 24, vamos lá pensar sobre os 5 passos do servo de Abraão. Gênesis capítulo 24.
Gênesis capítulo 24, a partir do verso 1, diz assim: Abraão já estava velho, com idade avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. E Abraão disse ao seu servo, o mais velho da casa, que supervisionava tudo o que possuía: põe a mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás mulher para meu filho dentre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas que irás à minha terra e aos meus parentes, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Vamos orar, irmãos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que está diante de nós, e também pelo privilégio que o Senhor nos deu de testemunhar a salvação que há em teu nome. E pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, nesta noite, com a tua palavra, Pai, como já tem nos abençoado através da oração e dos cânticos. Em nome de Jesus, amém. Nós não vamos ler o capítulo todo devido ao tempo, mas eu quero destacar que o primeiro passo dado pelo servo de Abraão foi aceitar a missão. Abraão chama este servo e pede que ele vá até a sua terra, dos seus parentes, e que ali busque uma esposa para o seu filho Isaque. É uma missão. E é interessante que quando a gente segue na leitura do texto, o servo ali de Abraão, eu gosto de brincar, como ele não é brasileiro, né? O brasileiro é muito espontâneo, latino, né? Ele faz um apelo e já levanta ali no calor da emoção, né? Ele, como não tinha esse perfil, ele pergunta para Abraão: mas e se a mulher não quiser vir comigo? Eu devo levar Isaque até lá? Ele vai se certificar a respeito da missão. Abraão diz: não, meu Deus que prometeu que me daria esta terra, ele enviará o seu anjo e de lá você tomarás esposa para o meu filho. E aí, queridos, olha que interessante, no verso de número 9, se quiser acompanhar, então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre essa questão. Então, o primeiro passo, se nós queremos testemunhar Jesus para as pessoas do nosso relacionamento, que é a nossa missão, é aceitar a missão. Tá, mas isso é uma coisa tão simplória? Não é, sabe por quê? Quando eu era criança, minha mãe pedia para eu ir no supermercado. E para eu não esquecer aquilo que ela pediu para mim, 1 quilo de batata, meia dúzia de ovo, um fermentinho para fazer o pão e farinha, eu era criança. Ela anotava para mim a minha missão. E eu ia com aquele papelzinho até o supermercado naquela época. Eu era bem novinho, irmãos, mas bem novo. Naquela época era possível. Atravessava até a avenida. Aí eu chegava lá, andava por aqueles corredores com a listinha na mão. Quando nós alistamos a nossa missão, nós lembramos da missão. Então, no treinamento Servos de Abraão, que dura 3 horas, ou pode durar 5 semanas, porque podemos trabalhar uma semana a cada passo, a gente aprende a anotar o nome das pessoas com quem nós temos contato semanal. Às vezes 2, 3 pessoas. Então a pergunta é: qual é a minha missão? Pessoas que eu conheço que ainda não confessaram Jesus. Pode ser de casa, parente, pode ser do comércio, pode ser do transporte, pode ser do trabalho, faculdade, enfim, anotar a missão. Eu fui pastor de uma irmã, e esta irmã, ela tinha colocado na sua missão o nome do filho, e para não esquecer de orar todos os dias, que é o segundo passo, já dei a deixa aqui, né? Ela colocou a listinha na parede, em cima da mesa do café, a mesa ficava encostada na parede, na cozinha. Aí o filho levantou logo pela manhã, viu aquela lista de nomes ali, viu o nome dele ali enquanto tomava café e perguntou: mãe, eu estou te devendo alguma coisa? Esse pessoal todo está te devendo? Aí ela falou: não, sabe o que é isso daí? É minha missão. Como assim missão? Eu assumi um compromisso, servo de Abraão, 5 passos para testemunhar Jesus. E o primeiro passo é anotar o nome das pessoas da minha missão. Aí ele ficou preocupado. E o segundo passo? Orar. Eu já oro por você, mas agora é diferente. Que é o segundo passo. Eu vou orar agora todos os dias por você, de manhã, de tarde e de noite. Eu não posso aprofundar muito no tema, mas esse menino tem uma história linda, meus irmãos, de conversão. Oficial da aeronáutica, teve uma dificuldade muito grande com dependência química, e Jesus usou essa metodologia para poder resgatar a vida dele, e hoje ele é um servo dedicado ao Senhor. Olha que interessante, queridos, aceitar a missão. Então, quando a gente faz apelo para evangelismo, ou quando pede para levantar a mão, lembra antigamente era assim? Quantas almas você ganhou para Jesus nesse último ano, né? Aí você ficava lá com fardo.
peso, pensando, nossa, eu não ganhei ninguém, o que eu vou fazer, né? Aí via outros irmãos levantando a mão. Então o primeiro passo é você aceitar a missão, as pessoas do seu relacionamento que precisam de Jesus. Segundo passo, orar. Olha o que diz o verso 10. O servo pegou 10 camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder, e partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água, fora da cidade, e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço-te que me des bom êxito hoje, e trates com bondade o meu senhor Abraão. O servo, ele ora pela missão dele. E ele era tão crente que até os camelos ajoelharam ao redor do poço. Claro que não, né? Para descansar, não é? Quantos camelos ele levou? 10 camelos. Você sabe quantos litros de água bebe um camelo? Quem sabe? Quantos litros de água bebe um camelo numa viagem? Quase, um pouco menos. Em torno de 120 a 130 litros. Sabe qual foi a oração que o servo fez? A oração foi o seguinte: Senhor Deus, eu estou aqui junto ao poço. A mulher que eu pedir água, e ela oferecer também para os meus camelos, que seja ela que o Senhor separou para a esposa de Isaque, o filho do meu Senhor. Ele pede um sinal, irmãos, isso aqui é precioso. Sabe o que ele faz? Ele aceitou a missão, ele viajou, e ele chega lá e fala: Deus, a missão é sua, eu estou aqui, faz acontecer, me dá um sinal de que o Senhor está aqui presente comigo. É isso que ele pede. Aí aparece, sabe quem? Rebeca. E aí ele vai até Rebeca e pede água para Rebeca. E depois de beber, o que Rebeca fala para ele? Vou tirar água para os seus camelos também. Se fosse um brasileiro, o brasileiro ia falar assim: nem precisa, eu só queria ouvir isso, senta na garupa do camelo que eu tenho um maridão para você. Só que ele não era brasileiro. Ele vai para o terceiro passo. Eu já vou pular para o terceiro passo, porque o meu cronômetro aqui está rodando, irmãos. Acho que a gente vai ter que marcar esse curso aí, né? Para poder fazer. Olha que interessante, irmãos. Vamos ver lá. Versículo 15. Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca. Verso 16. A moça era muito atraente. Verso 17. O servo correu, pediu água. 18. Ela baixou, deu água. Vai caminhando. 19. Aí, 20, ela despejou rapidamente o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço, tirou água. Irmãos, 10 camelos vezes 120 litros de água. Olha quanta água essa mulher deu. Por quê? Porque o terceiro passo, qual que é? Verso 21. E o homem a observava com atenção, em silêncio, para saber se o Senhor havia ou não tornado próspera a sua jornada. O terceiro passo é observar. Então você aceita a missão, você anota o nome das pessoas que estão no seu relacionamento, e você começa a orar por essas pessoas todos os dias, e você começa a invocar o nome do Senhor, para que o Senhor esteja tocando no coração delas. E aí você vai para o terceiro passo, observar como é que Deus está respondendo, porque se você pedir um sinal, você tem que estar perto, tem que observar. Ele pediu um sinal, e ele tinha que estar ali, observando, e ele fica atentamente olhando para ela, até que ela desse água para todos os seus camelos. Irmãos, há tantos testemunhos que eu poderia relatar aqui, eu não vou conseguir fazer isso hoje, de cada um desses passos, e como Deus responde. O quarto passo do servo de Abraão é juntar-se àquilo que Deus está fazendo. Verso 22, depois que os camelos acabaram de beber, o homem tomou um pendente de ouro, de meio ciclo de peso, 2 pulseiras para os braços dela, do peso de 10 ciclos de ouro, e perguntou: de quem tu és filha? Dize-me, peço-te, se há algum lugar na casa de teu pai onde se possa passar a noite. Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, que ela deu a Naor. E prosseguiu: temos bastante palha e forragem, e lugar para pernoite. Então o homem inclinou-se e adorou o Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou do meu senhor a sua bondade e a sua fidelidade. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos meus irmãos de meu senhor. Depois de ter observado, ele perguntou quem ela era,
identificada que Deus estava respondendo a sua oração, ele também não falou nada, ele só perguntou se podia estar na casa dela para pernoitar. Então ele se junta à pessoa da missão. Quando nós alistamos o nome, começamos a orar pelas pessoas do nosso relacionamento, começamos a observar as oportunidades que Deus vai nos dar neste relacionamento para testemunhar o nome dele, a gente vai se juntar à pessoa da nossa missão para atender uma necessidade, para um socorro, para um aconselhamento, para uma ajuda. Deus vai preparando isso. Eu lembro quando eu cursei a graduação em música, eu cheguei numa segunda-feira, antes do horário da aula, um colega meu estava assim um pouco cabisbaixo, do lado de fora da sala, perguntei o que tinha acontecido, ele falou para mim, olha, eu saí da minha cidade, vim estudar, vou passar a semana aqui, deixei a carteira cair dentro do ônibus, desci na rodoviária, liguei na garagem e não encontraram a minha carteira. Eu perdi a carteira, mas ela acabou sendo furtada depois por alguém que estava ali e viu a carteira. E eu não sei o que eu vou fazer para passar a semana. Eu falei assim, olha, então fique tranquilo, eu sou da cidade, vamos estudar. Quando eu terminar a última aula, a gente vai para a delegacia, faz o boletim, eu vou no banco, saco um pouco de dinheiro para você, milagre, né? Porque eu já era missionário naquela época, revitalizando a igreja, né? E eu também vou pegar alimento do mercado para você. E eu liguei para a Marinês e falei, amor, eu estou ajudando um colega meu aqui, servo de Abraão, ele está na minha lista, eu estou orando por ele, eu estou observando as necessidades, eu vou me juntar ao que Deus quer fazer na vida dele. E aí, fiz toda essa correria. Mais de meia-noite eu deixei ele em frente à República dos Estudantes. Quando ele foi descendo do carro, ele falou, puxa Nilson, como é difícil ver alguém ajudando o próximo hoje em dia, né? Eu falei, olha, não é difícil não, lá na minha igreja a gente costuma fazer isso. Aliás, se eu ligasse para o pessoal lá, viriam 5 aqui te ajudar e fazer a mesma coisa, porque Jesus nos ensinou que nós temos que ajudar um ao outro, e aquilo impactou a vida dele. Irmãos, anos depois eu fui pregar na primeira igreja batista de Araraquara. Eu estava pregando e de forma assim inusitada, alguém levantou a mão no meio do sermão, ministro de música, pediu o microfone sem fio, ficou em pé e falou assim, eu conheço essa história e eu quero confirmar que é verdade, porque esse rapaz aí que estudou nessa faculdade, ele é um dos instrumentistas da orquestra que eu rejo aqui na cidade, e ele disse que tinha alguém lá na faculdade que socorreu ele e que era um pastor. Olha que interessante isso, né? Então, quando você anota o nome, você começa a orar, você começa a observar como que Deus quer usar você na vida dessas pessoas do relacionamento, pedindo sinais, você vai se juntar àquilo que Deus deseja que você faça na vida da pessoa. Por último, queridos irmãos, eu tenho 3 minutos e 40 segundos. Último passo, compartilhar a missão. Verso 33. Vamos voltar um pouquinho antes aqui, porque olha o que acontece, ó. Labão era irmão da Rebeca, no verso 31 ele disse assim para o servo, né? Lá no 31, e disse, entra bendito do Senhor, porque estás aqui fora, eu já preparei a casa, o lugar para os camelos. Então o homem foi à casa, descarregou os camelos, deram palha, folhagem para os camelos e água para lavar os pés dele e dos homens que o acompanhavam. Depois serviram-lhe comida. Verso 33, irmãos, preste atenção. Porém, ele afirmou, não comerei, até expor a minha incumbência. Labão respondeu-lhe, fala. E ali ele compartilha a missão dele. O que ele estava fazendo ali? Por que ele estava com aqueles homens, com aquela comitiva? De onde ele veio e a quem ele servia? Quando a gente pensa em evangelismo, a gente pensa num contato imediato, mas nem todos nós temos essa facilidade nem esse estilo, que é um outro tipo de treinamento também. Qual é o seu estilo de evangelismo? Intelectual, como Paulo? Confrontador, como Pedro? Testemunhal, como cego de nascença? Ou teu estilo é como André, relacionamento? Ou teu estilo de evangelismo é como de Dorcas, assistencial? Cada um de nós tem um estilo diferente. Então, quando a gente faz o treinamento 5 passos do servo de Abraão, a gente aceita a hora, observa, junta-se, e na hora de compartilhar, a gente trabalha estudos de estilos de evangelismo. Por que, irmãos, é importante isso? Lembra quando os religiosos arguíram o homem cego que foi curado no sábado? Disseram para ele assim, confessa que este homem é pecador, este que te curou no sábado. Qual foi a resposta do homem cego? Ele falou, se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. É estilo testemunhal. Se aqueles religiosos tivessem falado isso para Paulo, possivelmente Paulo ia dizer o seguinte, depende, vamos sentar e discutir o termo, o que vocês entendem por pecado?
Se fosse Pedro, provavelmente Pedro no estilo confrontador poderia dizer assim, né? Temperamento sanguíneo, né? Pecador é você, sua mãe e sua avó. São estilos. O meu estilo pessoal de evangelismo, irmãos, é relacionamento. Por isso que eu trabalho com projetos. Eu trabalho com projetos na área de esporte, de música, teatro, dança. A Marinês trabalha com projetos na área de culinária. Aliás, irmãos, a Marinês teve um projeto numa igreja que nós fomos pastores, que teve 88 alunas não cristãs no projeto de culinária que ela desenvolveu. Ela tinha uma equipe de 5 pessoas trabalhando com ela. Olha que lindo. Para compartilhar a missão, irmãos, eu preciso dar prova de que meu Senhor é rico. O servo de Abraão chega lá para a família de Rebeca e diz que ele tem um senhor, diz que tem um filho e que esse filho tem condições de sustentar Rebeca. Qual era a prova que ele podia dar de que ele estava falando a verdade? O que ele tinha com ele que provava isso? Camelos, pulseira, vestes, brincos, anéis, argolas, tudo isso muito valioso. Imagina se ele chega lá com camelinho, pangaré de linguinha de fora e fala assim: eu vim buscar a tua irmã, a tua filha, porque eu tenho um marido para ela. Sai daqui, pangaré, não é? Não, mas ele chega lá dando prova de que realmente ele vinha servindo o Senhor rico. Qual é a riqueza que um crente em Jesus tem que prova que o Senhor dele é rico e que pode sustentar a vida daquela pessoa que não encontrou esperança em lugar nenhum? Irmãos, sabe qual é uma das maiores provas que nós temos que Jesus é rico e pode sustentar? Gálatas 5:22, o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, mansidão, longanimidade, domínio próprio, paz. Contra essas coisas não há lei. Por que o fruto do Espírito é importante ser desenvolvido na nossa vida, irmãos? Porque ele contrasta com as obras da carne. Os ímpios praticam e obram as obras da carne. O crente cheio do Espírito Santo, ele desenvolve o fruto do Espírito. E mesmo que você não abra a boca, as pessoas no trabalho sabem que você tem o fruto do Espírito, porque as pessoas, quando querem pegar no pescoço do chefe, você ora, você desenvolve o domínio próprio, e você se controla, e isso chama a atenção das pessoas. Para compartilhar Jesus, é preciso dar prova de que realmente esse Senhor nos enriqueceu e tem condições de enriquecer as pessoas espiritualmente que estão ao nosso redor. Amém? Então, não vá embora sem receber a sua folhinha do treinamento, tá bom? Você vai poder revisar esses passos todos e propositadamente está aqui para completar. Aí você memoriza ou pergunta para alguém ou pergunta para mim, tá bom? O primeiro passo é aceitar a missão, orar pelas pessoas da missão, observar como Deus está respondendo, juntar-se ao que Deus quer fazer na vida dessa pessoa e, por último, compartilhar Jesus com elas. Amém? Obrigado, irmãos. Deus abençoe.